Fala galera e bem-vindos ao primeiro podcast do Gameplay RJ. É podcast que a gente ainda não definiu o nome, a gente vai entrar isso depois com vocês. Como vocês viram aí no título, o tema é viagem no tempo. Vou contar um pouco a história do que está acontecendo aqui. É o seguinte, quem está falando aqui é o David Jones e hoje nós vamos falar sobre viagem no tempo. A gente teve essa ideia depois de ver um filme que o Mão trouxe pra gente ver, eu, o Adriano e o Mão, a gente assistiu ao filme chamado Donnie Darko, que é excelente, que fala sobre viagem no tempo. A gente ficou viajando, caraca, começamos a falar, não, bagulho de viagem no tempo, viagem no tempo. E aí a gente resolveu fazer um podcast. A gente também já queria fazer um podcast faz tempo, inclusive nós temos um podcast lá do Estúdio Pirata, só que tá desativado. E a gente resolveu voltar com o podcast e em vez de mandar lá, a gente resolveu mandar aqui no Gameplay RJ, que eu acho que vocês vão gostar, tem muita coisa pertinente pra gente falar aqui. É legal discutir esse negócio de viagem no tempo, a gente ficou horas falando disso no dia do filme, e aí a gente vai falar aqui também nesse podcast. Quem tá comigo aqui é o Mão, do Craft Studios. Oi! E o Adriano, do Craft Studios também. E aí, galera, beleza? Gameplay RJ também, que tá sempre aí. A porra me conhece. Eu acho que sim. O Mão também. Olha só, seguinte, nós vamos passar aqui pelas teorias das viagens no tempo, né? As teorias mais aceitas. Eu acho que ninguém viajou no tempo pra voltar e dizer verdade, mas é o que disseram, né? Que aí as teorias que tem. Vamos passar por vários filmes que utilizaram do recurso de viagem no tempo. E é lógico, vamos falar de jogos que utilizaram viagem no tempo, que é de se espantar que não tenham tantos. E também vamos falar de algumas séries, né, que trabalharam o conceito de viagem no tempo e que foi muito, muito útil para todo esse negócio de viagem no tempo. Cada um tem uma ideia, uma teoria, e a gente vai ver aqui o que cada um acha desse negócio de viagem no tempo. Bom, como é que tá aí o negócio? Bom, enfim, a gente vai começar a falar pelos filmes? Não, eu acho que a gente pode dizer, eu acho que assim, a gente pode começar... As teorias mesmo. Não, com o que a gente acha de viagem no tempo, entendeu? O que cada um pensa disso, né? Viagem pro futuro, viagem pro passado. Pô, isso não era melhor a gente falar depois? Porque aí a gente já tipo... Porque tudo que... todas as teorias, depois fala da nossa. Porque na verdade, isso que a gente tá fazendo aqui, tipo, se a gente já der a nossa opinião sobre o assunto, a gente já basicamente estudou e já entendeu como cada um pensa de um jeito. Entendi. Então fica meio complicado a gente falar agora, porque aí então acabou o podcast, galera, já demos a nossa opinião, é isso aí que a gente acha. Não, beleza. Então, Mão, pega as teorias aí, as teorias reais, feitas por cientistas que falam sobre viagem no tempo. Beleza, pesquisando aqui. Ó, tem a teoria do buraco de minhoca, que até o que fala muito no filme do Donnie Darko, lá que a gente viu e tal, que a gente discutiu. E, enfim, a teoria do buraco de minhoca, busquei aqui na internet, no famoso Wikipedia, que fala, buraco de minhoca ou buraco de verme, como eles falam, é uma característica topológica hipotética. Enfim, não foi nada comprovado, não quer dizer que existe, é só uma hipótese. Na qual, em essência, é um atalho através do espaço-tempo. Esse buraco de minhoca, ele é algo que acontece em algum lugar, né, aleatório, e na sua extremidade, é como se fosse um vórtex, na sua extremidade a velocidade chega tão mais rápida do que o resto do seu corpo, que ali é possível fazer a viagem no tempo, que ali o tempo se distorce e tal. Mas aí é uma teoria bem louca, assim. Assim, eles falam que, tipo, esse buraco de minhoca você acha, né? Tipo, pode estar em qualquer lugar, né? Pode estar em qualquer lugar, pode abrir aqui agora, O que eu li sobre buraco de minhoca, inclusive no Donnie Darko eles falam bastante, que no buraco de minhoca ele acontece em qualquer lugar e na verdade a toda hora. Tipo, agora em cima aqui do Rio de Janeiro deve ter milhões. Só que eles são tão pequenos que não acontece nada. Vamos supor, é no céu essa parada, certo? É no céu? O buraco de minhoca é no céu. Até no Donnie Darko era no céu, pelo que eu li era no céu. Não sei, o irmão tá olhando aí e vê se fala alguma coisa. Falava que era no céu. Então, como esse negócio era no céu, o buraco de minhoca, seria o quê? Um avião, um helicóptero, alguma coisa poderia passar para viajar no tempo. Porque precisa de velocidade e tudo mais. Só que como é muito pequeno, esse buraco de minhoca que acontece normalmente, isso que, pelo que eu li, muito pequeno, nunca que alguma coisa iria passar. No máximo, sei lá, uma bolinha de ping-pong, se alguém acertar. E aí a gente vai pensar também, mesmo que se fosse grande, sei lá, do tamanho de uma pessoa passar, tipo, aí tu, sei lá, fica a vida inteira e acha aí tu vai e entra. Tu vai ficar outra vida inteira pra voltar, né? Como é que tu volta desse negócio? Sim, como é que tu vai saber que aquilo ali... De repente, maluco, tu só acelerou, sei lá, 2 horas. Bom, coisa de maluco, né? De maluco. Beleza, a segunda teoria. Calma aí, só explicando aqui, ó. O nome do buraco de minhoca, ele vem da analogia
usada para explicar o fenômeno, que é a minhoca, ao invés dela dar a volta inteira na maçã, ela fura e passa pelo miolo. Aí fala aqui que o mesmo acontece com essa teoria, que usa o buraco de minhoca para furar o tempo, passar por outro, ou para o lado oposto do universo, que também seria uma viagem no tempo, que o que a gente vê hoje no universo é o que já aconteceu há milhões de anos atrás. E Então, de quando que é essa teoria aí? não tem aqui um ano exato, eu acho que foi se surgindo, assim, foi se falando aleatoriamente no tempo, mas diz aqui que a ideia foi primeiro usada, foi primeiro proposta em 1921 por um matemático alemão chamado Hermann Weyl. Bom, pelo visto ele não viu Exterminador do Futuro, nem Lost. Não via nada disso, não tinha como. Pois é. Então, naquela época ele só talvez lia as teorias do De onde que esse cara tirou essa porra, cara? Fala, não vai abrir um buraco, de onde que esse cara tirou essas teorias, cara? Pois é, então. Matemático, né? Matemático já tá uns 50 mil anos à frente da gente, que a gente deve não ser. consegue entender, por isso que eles são loucos. E aí a outra? A outra é a da relatividade, que é a do Einstein. Einstein. Que aí bom, você entende um pouquinho dessa? Então assim, a teoria da relatividade é o seguinte, que tudo... A teoria da relatividade, ela diz que tudo é relativo dependendo de um referencial, né? Por exemplo, eu sou alto, sei lá, depende, em relação ao elefante não, sabe? Em relação a uma formiga eu sou gigante. Então essa é a teoria do Einstein, isso tudo no universo, né? Tudo é relativo dependendo do referencial. Só que na teoria da relatividade do tempo de Einstein, ele dizia o seguinte, que quando você atinge a velocidade da luz, porque no nosso universo comprovado, a coisa mais rápida que existe é a velocidade da luz, né? Teoricamente, a coisa natural mais rápida do universo é a velocidade da luz. Se você atingisse a velocidade da luz, você ia ficar tão rápido que você ia se movimentar mais rápido do que o tempo passa. E você voltaria no tempo conforme fosse mais rápido ainda. Essa é a teoria do Einstein, é a mesma que o Super-Homem, né, quando foi salvar a Lois Lane, ele fez isso, rodou e voltou na Terra 400 vezes na velocidade da luz. O Super-Homem faz isso, o The Flash, também faz isso também. Sim. E aí, pra quem não sabe dessa história, a Lois Lane morre, eu não lembro em qual história do gibi. No filme. No primeiro filme, a Lois Lane morre, ele voa uma pedra em cima do carro dela, né? O Lex isso. Luthor fez alguma coisa que fez um terremoto e tal, cai uma pedra em cima do carro da Lois Lane. Isso. E aí ele fica todo tristão. Ele fica bolado, ele não, calma aí, tem que dar um jeito. O Super-Homem já não bastasse todos os poderes que ele tem, ele também volta no tempo. Ele voou pra fora, pra órbita da Terra, rodou muito, tipo, no caminho ao contrário, tipo assim, como assim contrário, né? Tipo, a Terra é redonda. Ele fez o movimento contrário que a Terra faz, né? Se a Terra faz... assim, tá fazendo do outro lado. Ele fez da direita pra E aí ele esquerda. foi muito, muito, muito rápido, e aí voltou. Aí muito bizarro isso. Ele voou rapidão, voltou, os Estados Unidos não tinha acontecido ainda nada. Ele foi lá, e aí, tipo, ele não encontrou ele antigamente. Era uma viagem. Bom, essa... É a ficção de quadrinhos. Não, mas olha só. Alguns filmes desconsideram um monte de coisa, né? Um monte de possibilidades. Claro, tudo bem. Pô, Super-Homem é tudo, né, na verdade. Mas é a teoria do Einstein, né? Ele não anda na velocidade da luz, então, voltou. A teoria do Einstein, tô lendo aqui também, galera, ela permite a dilatação do tempo para o futuro, permite viagens no tempo para o futuro devido à dilatação do tempo. Para isso, basta que o viajante acelere até atingir velocidades próximas à luz. E aí é isso. Então, o que eu ia falar é o seguinte, eu acredito que, pelo que eu não li a teoria do Einstein, mas pelo que eu entendi agora, desculpa aí galera, tô resfriado. O que eu entendo é o seguinte, a gente tava até pensando em série que teve isso daí, e teve o Perdido no Espaço. E a ideia do Perdido no Espaço, que a gente até esqueceu de anotar, era o seguinte, que eles chegavam numa velocidade tão grande, de que eles entravam como se fosse num buraco negro desse da vida, entendeu? Eles abriam um buraco no meio do nada e eles saíam num outro tempo, em outro espaço. Então eu acredito que a ideia do Einstein seria mais ou menos essa, entendeu? De que a coisa vai tão rápida, que você... Igual o De Volta para o Futuro, que ele vai tão rápido, de que o carro simplesmente desaparece e entra num buraco desse num tempo. Entendeu? Eu acredito que o Einstein deve estar pensando mais ou menos nisso. O futuro ele mistura a velocidade com um acontecimento onde envolve o combustível, mais combustível raio, tem, muita coisa. Gerar energia em volta do DeLorean, que faz ele viajar, né? O DeLorean é bonitão, cara, que tão DeLorean. No 3 até tem o trem, né? Até o trem. Cara, que o carro foi escolhido por ele ser escroto na época, né? Eles acharam, tipo, o carro muito estranho, então vamos pegar um carro mais esquisito de todos, assim, e fazer ele viajar no tempo. Fizeram o DeLorean. Bom, agora a gente vamos entrar nos filmes, né? Tipo assim,
A gente tem filmes que tem teorias idiotas, tem teorias legais, tem uns que não tem teoria nenhuma, simplesmente abre a porta e volta e vai, né? Vambora, né? E eu acho que o mais antigo do que a gente notou é o Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo teve um remake, mas ele tem uma versão muito, muito antiga, que eu nem lembro se foi uma série, só vi ter sido. E a Máquina do Tempo diz o seguinte, era um cara que era um físico, na época lá, sei lá, 1950, coisa assim, né, antigo, que ele vai se casar com a esposa dele, ele vai pedir em casamento a mulher, casar com a esposa é difícil, né? Vai pedir em casamento a namorada dele, e aí um cara vai lá e mata a mulher dele. Então ele cria a máquina do tempo, essa é uma das teorias que eu mais gosto, não a teoria, mas a ideia. Ele cria uma máquina do tempo, muito tempo depois, ele cria uma máquina do tempo para ele voltar pro passado para salvar a namorada dele. Só que acontece, a primeira vez que ele volta, isso no filme mais recente, que eu não vi o filme antigo, no filme mais recente, ele salva ela do assaltante lá que mata ela. Ele, não, porque ela foi assassinada no parque. Ele falou, não vamos no parque não, vamos aqui pra rua. Pra outro lugar, sei lá, vai comprar flores pra ela. Ele vai comprar flores pra ela. E aí, enquanto ele tá comprando flores, a mulher é atropelada e morre. E tipo assim, ele na hora raciocina que nada disso ia funcionar. Porque... era o momento dela ali. Ela morreu ali e ele não tava entendendo por que ele não conseguia salvar. Você viu Máquina do Tempo? Vi. O que acontece depois? E depois ele tenta voltar de novo, só que aí ele mexe com os negócios do tempo lá, da lua, não foi? Não teve um calor desse? Assim, a verdade é que ele começa a mexer no tempo pra tentar descobrir o que aconteceu com o passado, então ele acaba indo pro futuro. E ele vai para um futuro muito além do que a gente tá, e ele vai para um museu onde tem relatos e livros falando sobre ele, né? E contando, mas nada resolvia o problema dele, ele não sabia, nunca conseguia desvendar. Uma coisa engraçada nesse filme também é que tinha todo mundo tinha que evacuar a Terra no futuro. Porque a Lua estava caindo. Porque as pessoas estavam fazendo buraco na Lua de jogar golfe na Lua. Ele foi muito tempo à frente, Sim. E ele viu isso, depois ele voltou ao passado e ele chegou no exato dia onde a Lua estava rachando. Onde a Lua estava rachando. Foi legal mostrar isso. E assim, e aí tem uma hora, né, que ele... Nessa hora mesmo que a Lua tá rachando, que ele volta pra máquina pra ir embora, ele meio que tá tudo tremendo, tá tendo tipo um terremoto, ele bate a cabeça e desmaia e esbarra na alavanca da máquina dele e ele vai pra milhões e milhões, eu acho que sei lá, 100 mil anos no futuro, tipo... Não, no futuro. No futuro, mais 100 mil anos onde gerar uma nova e aí é legal que fica passando assim, ele fica tipo numa bola de energia e tudo em volta dele mudando, o tempo inteiro mudando muito rápido, e aí ele sai, acorda tipo numa floresta, assim, ele tá em outro planeta. Outro planeta não, ele tá na Terra, só que é outro planeta. E aí tem um monte de coisa lá que tem o decorrer da história. Mas ele teve que viajar 100 mil anos no futuro pra descobrir por que ele não conseguia salvar a mulher dele no passado. E é a teoria do paradoxo. Eu acho muito foda a teoria do paradoxo. Porque, vamos lá, vamos explicar pra vocês o que acontece. Ele descobriu com um cara que tinha lá, e o cara falou pra ele, você é um idiota, você nunca vai poder voltar no passado pra salvar a sua namorada, porque se você tivesse salvado ela, você não ia construir a máquina do tempo, você fez a máquina do tempo pra isso. Então se ele não tivesse salvado a mulher, se ele tivesse salvado a mulher, no presente dele, no caso, ele jamais teria construído a máquina do futuro, ia causar um paradoxo no tempo, porque não ia ser permitido. Ele não ia deixar de existir, enfim, essa história do paradoxo e deixar de existir, eu acho meio besteira, mas isso daí mesmo, isso é interessante, dele voltar, não teria como mudar mesmo. Sim. Porque é isso, ele... aquela história, tipo assim, a história lá, o passado já aconteceu. Você não tem como mexer no que já aconteceu. E aí, por que a mulher dele morria todas as vezes que ele voltava? Porque, na teoria lá, o universo ia dar um jeito de matar ela. Porque o universo, nesse mundo aí, não tinha vários planos, era um só. Então, o universo, tipo, o tempo não poderia se manter com um paradoxo desse. Ia dar uma merda muito sinistra, né? Então, o universo se ajeitava, tipo, quantas vezes ele tivesse que salvar ela, quantas vezes ela ia morrer, porque ele tinha que construir a máquina do tempo, já que foi por causa disso que ele voltou no passado. Senão ia ficar num ciclo infinito, porque ele ia salvar ela, e quando chegasse o momento dele construir a máquina a máquina do tempo pra salvar ela, não ia construir, ia dar, né? Existe até na vida real, agora vamos trazer isso um pouquinho pra vida real, que é bem essa história aí. Um cara chamado Ronald Mallet, ele em 2006 declarou que no século XXI vai ser possível a viagem no tempo em menos de décadas, em menos de um século, a gente talvez vai ver isso, é uma teoria dele, e que as pesquisas que ele tá elaborando estão avançando para isso, ou seja, ele está dizendo que ele está construindo a máquina do tempo.
Entendi. Que é possível viajar e ir pro futuro ou pro passado. Aí aqui tá falando que ele tá fazendo isso porque tem uma história da morte do pai dele. E ele tá fazendo isso para voltar ao passado e conseguir evitar a morte do pai dele. Aí fala aqui, no entanto, mesmo que seu projeto funcione e uma eventual máquina do tempo seja criado, o Ronald não poderia salvar seu pai, uma vez que isso acarretaria no paradoxo temporal. Isso que você falou. Porque ele ia chegar lá, ia salvar o pai dele e ia perder toda o que motivou ele a fazer a viagem no tempo. Não, e a doideira... Não, e a doideira maior é o seguinte, aí vamos supor que eu chego e resolvo voltar pro passado e matar as pessoas no passado. Cara, tu mudou o futuro inteiro, não só da tua vida, mas da vida de todo mundo. Então, tipo assim, na verdade, então, se você... Cara, aí a gente entra no efeito borboleta, porque aquilo tudo que você tinha na cabeça, então vai ter que ser apagado, tipo, do nada você não existe mais na cabeça de todo mundo. Uma parada muito complexa, cara. E assim, no filme do Máquina do Tempo, ele ainda mostra a cena, tipo, mostra uma visão, no final, o cara que explica pra ele lá por que ele não pode salvar a mulher dele, até aparece uma visão na cabeça dele, porque ele já estava, ele tinha planos de construir a Máquina do Tempo, ele era um físico, ele realmente estava fazendo isso. Mas aí mostra na cabeça dele que se ele tivesse casado com a mulher, ele ia ter filhos, e mostra ele, tipo, meio que largando a parada. Não, eu vou cuidar da minha família e tal, porque o cara ficou maluco com esse negócio de Máquina do Tempo, ele só fazia isso depois que a mulher dele morreu. Então, realmente... é esse negócio, essa coisa do paradoxo. Não pode, não vai dar pra fazer. Né? E o Máquina do Tempo, assim, a gente vai falar muito spoiler de vários filmes e séries aqui, tá? Então, isso que eu ia falar. É bom avisar, porque... É interessante, ou você anota e escuta o que a gente vai falar, depois vê pra ver a sua opinião e tal, enfim, ou depois assiste e volta a ver o podcast aí. Vamos lá. Então, falar do Donnie Darko. Vamos falar do Donnie Darko logo, porque é o filme que originou isso aqui. O Mão que trouxe pra gente, eu acho melhor... Começa aí, Mão. É o filme do Donnie Darko, eu sou um péssimo explicado, se vocês já perceberam, né? Mas o filme do Donnie Darko, ele conta a história do Donnie Darko, né? E ele é bem louco, né? Ele já tem meio perturbado e tal, ele já sofre de alguns problemas aí. E, enfim, o filme não fez muito sucesso no cinema, aqui no Brasil só chegou nas locadoras, e ele se passa na década dos anos 80, numa cidade pequenininha, tô lendo aqui também, tá? Numa cidade pequena, e, enfim, o garoto considerado problemático com alguns traços de esquizofrenia, segundo os psicólogos, né, constatam isso. E aí uma noite ele começa a enxergar um coelho gigante. Sim. E aí esse coelho gigante começa a falar coisas que ele deve fazer. E a primeira coisa que esse coelho fala ele dá um prazo, fala 28 dias, como é que é os números lá? Que eu não lembro. Eu também não lembro. 28 dias, 42 não sei quantas horas. Não sei quantas horas, não sei quantos minutos, eu sei quantos segundos. Você vai morrer. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Vai acabar, você já antecipou o final já, né? Não, mas isso é o que o coelho fala, o mundo vai acabar. O mundo acaba, pra ele. É, isso aí. E aí assim, o legal do Donnie Darko é porque você fica preso o filme inteiro, assim, e não fala nada de viagem no tempo, o filme inteiro. A única coisa que tem de viagem no tempo é no fim, tipo assim, a gente terminou de ver o filme, aí acabou o filme, a gente chegou pro Mão, que porra é essa, cara? Você assistiu de novo? Não assisti de novo, então não. Tá. É que aí depois você começa a perceber, eles comentam sobre a viagem no tempo, o que motiva ele aí atrás de saber... Não, eles comentam, mas assim, você fica esperando o tempo inteiro fazer uma parada de viagem no tempo, e ele não faz, sabe? Ele tenta pesquisar, porque ele não busca viagem no tempo, ele busca respostas pro que tá acontecendo com ele, porque esse coelho maluco que ele vê, tipo, ele tem consciência que ele é maluco, que ele é esquizofrênico, ele tem consciência disso. Só que as coisas que o coelho tá falando e as coisas que ele tá vendo, estão acontecendo coisas que relacionadas a essas loucuras que ele tá vendo. Então ele fala, tem alguma coisa aí, né? E aí isso leva ele a pesquisar coisas sobre viagem no tempo. Né? Pra você que não viu o filme, o início do filme começa do início, assim, explicando tudo. Cai uma turbina de avião na casa dele, no quarto dele, no Donnie Darko. E enquanto a turbina tá caindo, ele, num surto desse psicótico, ele não está na cama, ele não tá dormindo. Ele sonâmbulo, acordou num campo de golfe. É isso aí. E o que acontece? Nesse do negócio da turbina cai, ninguém sabe de onde cai a turbina. Quando ele chega, tem um monte de gente lá, de governo e o caramba, e ninguém sabe de onde veio a turbina. Então, tipo, você já nota no filme que alguma coisa estranha tem. Não passou avião, mas caiu uma turbina. Parada meio complicada, e alguma coisa tem. E o filme vai se desenrolando em cima disso, de que ele vê esse coelho, e esse coelho fica falando coisas pra ele fazer, e fica apontando outras coisas, tipo,
Ao longo do filme, ele conhece personagens onde tem um imbecil lá, que é até o que morreu lá, como é que é o nome dele? Deu branco o nome do ator. Qual? O do Cunningham, como é que é? Não, não é o... Faz o... do Ghost, o Patrick Swayze. Patrick Swayze. Aí tem o Patrick Swayze, onde o Patrick Swayze é um cara lá que no final você acaba descobrindo que ele é pedófilo e tudo mais. O cara influencia o colégio. Isso que eu achei legal. Depois que eu terminei o filme, eu fui ler sobre e eu já baixei a versão do diretor, que é aquela comentada e tudo mais. E uma coisa que eu achei legal disso tudo, que eu tava... cara, eu li muita coisa. Umas coisas que eu achei legais foi que a visão do diretor não era só falar sobre viagem no tempo. Ele também estava falando sobre influência do colégio na vida das pessoas, como os professores são atrasados na educação americana, entendeu? E lá tem esse carinha que influencia a professora, que influencia os alunos e todo mundo fica influenciado na história, entendeu? E tem um monte de coisa maneira, cara. E uma coisa também que eu achei muito maneira, por isso que eu vou falar, isso eu achei muito foda. Tem uma mulher, uma maluca, que... Roberta Sparrow. A Roberta Sparrow, que é uma mulher que ela toda hora vai, desesperada, vai buscar uma carta na caixa de correio. Só que ela vai e volta. Quando ela chega, vê que não tem nada, vai e volta. Tipo, de 10 em 10 segundos, 20 em 20 segundos, assim, direto. E todo mundo fica sacaneando a mulher e tudo mais. Depois você descobre que a mulher escreveu um livro sobre teoria de viagem no tempo. O nome do livro dela é Filosofia da Viagem do Tempo. Ela escreveu esse livro. E o mais legal de tudo é que no final do filme, o Donnie Darko escreve uma carta, foi o que eu li, e essa carta era a carta que ela estava esperando no futuro. A carta do Donnie Darko. Ela no presente sabia, porque ela entrou numa noia muito incrível. E lá não explica se ela viajou no tempo ou não. Se ela conseguiu viajar ou não. Pela noia que ela tava, ou ela fumou um baseado muito sinistro, ou ela viajou. Assim, o negócio que o Donnie Darko no filme é o negócio do buraco de minhoca e, tipo, o tal dos dias lá e tal, os 28 dias é a data onde vai se abrir o buraco de minhoca, que é monstruosamente gigante, não é nem um pouco pequeno, né, como a teoria diz, que é quando acontece Aí que tá, né? Aí que é aquela coisa. O que acontece de verdade? O que é aquela turbina que caiu? Porque a turbina caiu, ninguém sabe. Cara, eles tentam investigar que avião foi esse, que aconteceu, ninguém viu nada, sumiu. O que acontece? Teoricamente, naquele momento onde ele sobrevive, né? A turbina também já viajou no tempo. Ela caiu no buraco. Exatamente, de minhoca, só que gigante, no viajou momento no ninguém tempo, sabe. Naquele momento salvou ele e as pessoas não conseguem entender. Tanto que mostra que tem os caras de preto e tal. Aí eles fazem até uma pergunta assim, com relação ao número de série. Eles falam, o problema dessa turbina é com relação ao número de série dela. E aí eles param de falar isso, mas dá a entender de que tem a ver com o mesmo número de série de uma turbina que já existe. Ou seja, eles tiram dali pra ver as duas turbinas. Rapidinho, você falou também no bagulho, e lá também tem um símbolo na turbina, que é o símbolo do pi, entendeu? Pra quem não viu o pi, é coisa meio maluca assim também, entendeu? É bagulho de mente e tal. E uma última coisa também que eu achei legal, que eu comentei, só que eu acabei esquecendo de falar. O Donnie Darko, ele falou sobre crítica no colégio, ele também fala sobre igreja. Ele também critica a igreja, mais sutil, mas critica. Porque eles mostram muito cenas de igreja, muito. A cena da entrada numa igreja e tudo mais. Só que essa entrada da igreja sempre está escrito SHT, né? SHT. Que na verdade dizem que antigamente os romanos chamavam Jesus Cristo por essas siglas, que era alguma coisa em latim, sei lá o que, aramaico, sei lá o que era, começava com SHT. Só que no filme eles diziam que era isso, mas toda vez na frente da igreja, em coisas de igreja tinha isso, na verdade era shit, que era de merda, entendeu? E era mais ou menos uma crítica também, onde não poderia ser uma crítica muito descarada, né? Além disso, eles também falam um negócio em relação à igreja, quando o Donnie Darko começa a ver o caminho que Deus define para as pessoas, que isso tem uma hora na teoria lá não do buraco de minhoca, mas de do livro da Roberta também falava que toda pessoa, quem conseguisse ver, ia ver como se fosse uma massa saindo de dentro do peito das pessoas, indicando para onde elas teriam que ir. Isso seria o caminho que Deus escolheu para cada um, né? E o Donnie Darko sai desse caminho, né? Não só ele, como outras pessoas também. Mas ele tem umas horas que ele consegue ver
Isso, né? E aí a gente tem muitas coisas assim a saber, porque eu não sei antes do filme, né, antes de começar o filme, se o Donnie já era doido, ou muito ou pouco, eu não sei. Porque o negócio do coelho gigante que ele começava a ver, as loucuras que ele estava vendo e escutando, tinham a ver com isso, porque a gente imaginou, na hora que ele entra no buraco de minhoca e volta, quantas vezes ele pode ter feito isso? A gente não sabe, sabe? Ele pode ter feito isso outras vezes, até porque o coelho gigante é uma pessoa vestida de coelho, tá? Não é um coelho gigante, é uma pessoa vestida de coelho. Ele está presente nesse futuro importante para ele, esse futuro que aconteceu uma coisa que é muito importante. Isso a gente não precisa falar, mas é o que motivou ele ir atrás. Ele ir atrás. Dá pra deixar esse suspense, ele precisa assistir o Exatamente. filme. Não, o coelho pode ser só uma projeção na cabeça dele, entendeu? Alguma coisa indicando o caminho onde ele deve seguir. O que, sei lá, é legal que abre a interpretação, né? Cada um tem a sua visão do negócio. E eu vou ver o filme da visão do diretor, quero ver tudo que o diretor falou pra entender o que aconteceu. Isso é raro, cara. Eu ficar tão apaixonado por um filme de querer ver a visão... Porque o comentário do diretor é uma porra muito chata. E aqui eu pensei em fazer tal coisa, mas eu mudei porque o dinheiro não deu, aí eu quis fazer outra coisa aqui. Isso é chato pra caramba, meu irmão. Eu queria usar aqui um Porsche conversível, mas não deu. É isso aí. O diretor ele fala isso, de verdade. Só que eu vou ver, né? Vou ver como é que... porque eu fiquei tão intrigado pra entender porque que o cara pensou que o cara é muito lunático. O cara era muito lunático no filme. Bom, vamos lá, vamos sair um pouco da parada meio... Só do Donnie Darko, né? A parada meio... propaganda gigantesca. O Donnie Darko, ele, pelo sucesso que ele fez nas locadoras e na internet, pessoas buscando informações virou e filme tal, cult. Ele virou filme cult e ganhou uma sequência, um filme chamado S. Darko, que é a história da irmã dele, a irmãzinha, que nesse filme, nesse ela tem acho que uma 10, 11 anos, né? É uma criança e aí vai contar a história dela. Só que aí já vira uma coisa mais de terror, mais dentro do lado do, como é que chama, aquele premonição. E não foi o mesmo diretor que fez. Coisas, e não foi o mesmo diretor, enfim. Virou comércio, né? Virou comércio aí. Só pra comentar uma coisa. O diretor, eu não lembro o nome dele, fala depois aí, irmão. Mas ele fez um filme lá que eu vi o trailer e eu fiquei curioso, entendeu? Vamos só sair rapidinho. Que era um casal com um filho com um problema grave de financeiro. Os caras chegaram e estavam desesperados, receberam uma caixa, onde a caixa eles diziam o seguinte... Eu já vi esse filme. Já viu? É ruim? Depois é ruim? É uma merda. Richard Kelly. Richard Kelly. Chama a caixa. Boxe, o nome do filme. Que era, tipo, ganhar milhões, mas em compensação vai morrer uma pessoa. E era isso, uma viagem. Bom, vamos lá. Vamos sair um pouco do cult, ninguém conhece aqui, vamos logo pro Lost, que todo mundo viu. Lost, que também para alguns consideram cult, né? Lost, olha só, se você não assistiu Lost, você criança que assiste o Gameplay RJ aí pra ver Minecraft e afim, não tem problema nenhum se você é criança, mas veja Lost. Lost é a maior obra de arte na televisão aberta já feita na história. Eu falo da televisão aberta, mas pra mim é de tudo, de cinema. Eu nunca vi algo tão bom quanto Lost, né, numa tela, com atores, né, com roteiro. Eu nunca vi algo do gênero. Se você não gostou de Lost, provavelmente você não entendeu ou então não viu tudo. Então... ou então você não estava preparado para Ou então não estava preparado. Eu vou adiantar pra você uma coisa. Se você vê alguém falando de Lost apaixonadamente, como a maioria das pessoas fala, e se você não gostou de Lost, tudo bem, guarda pra você, porque você pode perder o respeito de várias pessoas se falar que você não gostou de Lost. Por exemplo, se eu encontrar uma pessoa que chega pra mim e fala, Lost é uma merda, acabou, eu nem olho mais pra cara da pessoa. Não dá. Lost é sensacional e a gente tem um pedaço de Lost que fala sobre Viagem no Tempo, que é na quinta temporada. Não é a quinta temporada? Na quinta? Não, na quarta, não? Que tem... Não, na quinta. Busquei, mas se não me engano é na quinta. Bom, quinta ou quarta, não sei. Eles usam a Viagem no Tempo de maneira fantástica. Tipo assim, eu acho que você viu... Acho que é a quarta. A quarta? Não sei. Na 3 que eles saem da ilha, né? Na quarta eles viajam no tempo, na quinta eles ficam presos lá naquela no passado. Não, vou pesquisar aqui melhor, pra não falar besteira. Beleza, olha só. Nessa temporada de Lost, eles... Era a quarta mesmo. Eles viajam no tempo. E isso serviu para duas coisas. Uma, para mostrar uma sequência de eventos que levaria a tudo que está acontecendo ali com eles, né? A explicação de muitas coisas que aconteceu com eles, muitas coisas ou tudo. E outra coisa é mostrar como eram as pessoas que estavam antes da ilha, né? E as coisas que eles estavam vendo naquela ilha ali quando eles chegaram na primeira, na segunda e na terceira temporada, o que estava acontecendo lá, quem que fez aqueles equipamentos, quem que trouxe aquelas máquinas e fazia aqueles experimentos na... É na quinta mesmo. A quarta mostra eles fora da ilha.
A quarta é aquela que mostra que eles saíram da ilha lá, o Jack, eles estão querendo voltar pra ilha e tal. Ah, a quarta Aí na quinta é quando eles vão viajar no tempo. Viajar no tempo. E aí... Que eles estouram a bomba lá. Explode a bomba. O que acontece? Na quinta temporada... Ah, é que volta todo mundo, né? Não, eles até viajam na quarta, mas só voltam na quinta. Eles voltam no tempo e começam a conviver com as pessoas antigas que tinham lá na ilha. Mas aí vamos focar um pouco no negócio da teoria do tempo deles aqui. O que aconteceu? A ilha tem certas propriedades loucas aí, de energia infinita, de magnetismo, de loucura, que possibilitou esse tipo de coisa. A ilha, além de viajar no espaço, porque isso já tinha sido explorado... A teoria de que a Terra tem vários pontos onde acumulam essa energia infinita, tudo isso. E a ilha é um deles, né? E a ilha, ela, além de se mover... Das pessoas que acreditam que isso é verdade, que pode ser mesmo, enfim, falam que Brasília, existe um local lá em Brasília que tem que é onde tem essa captação dessa energia infinita. É onde tem a base dos fuzileiros navais lá de Brasília. Dos fudeiros nas... Fuzileiros navais. Ah, tá. Tem, pô. Aí, a ilha, além de se mover no tempo, além de se mover no espaço, ela também se move no tempo. Então, inclusive, tem em um episódio, a Eloise Hawkins lá, uma mulher que era a picona da vida boladona lá, ela mostra a máquina que eles tinham para descobrir onde e quando a ilha estava. É um pêndulo. É um pêndulo gigantesco que mostra onde e quando a ilha estava, que é o que você usava para achar a ilha. Por isso que eles conseguiam achar a ilha e tal, porque a ilha nunca estava no mesmo lugar. E aí, o que acontece? Na história, tem um momento em que a galera lá da Dharma, que era uma organização científica da época lá de 1900 e antigamente, furou um desses pontos que não poderiam ter furado e liberou essa energia infinita. Essa energia infinita, como o nome já diz, é infinito, você pode destruir o planeta inteiro com aquilo. E o que foi feito para aquilo ali ser controlado? Uma bomba explodiu e controlou aquilo ali, depois eles fizeram uma estação em cima daquele troço, e a estação controlava essa energia magnética absurda. Com o tempo você tinha aquela história de botar os números, né? O Desmond ficava digitando aqueles números. A energia era liberada em doses homeopáticas. Exatamente. Era controlada, e chegava um momento que precisava soltar ela, porque senão ela ia virar uma... Na verdade, que a estação era panela de pressão, né? Segurava, soltava um pouquinho, para não deixar explodir de vez. E era apertar o botão que fazia isso soltar. Digitar os códigos. Digitar os códigos. E aí o que acontece? Essa bomba foi explodida assim somente porque o Jack e os seus amiguinhos voltaram no passado para fazer isso. Só que eles não voltaram no intuito de fazer isso. O Jack, pelo menos, ele voltou no intuito de explodir a bomba para nada daquilo ter acontecido, para não ter sido feita a escotilha, para eles não terem caído na ilha, o que ia resultar num paradoxo temporal, como a gente acabou de discutir aqui. Só que o universo da ilha, a ilha, né, e tudo, o tempo é reto no Lost, né? Eles voltaram no tempo e depois voltaram pro presente e continuaram, né? Eles não ficaram em loop nada, porque quando a bomba explode, eles voltam pro presente. Porque era naquele momento ali que acabou a participação deles no passado. Eles tinham que ir pra lá fazer isso. Eles estavam exatamente onde eles precisavam estar. Até o Davi Garcia colocou Davi Garcia é do DVR Lost, um dos blogs mais conceituados em Lost, né? Na época todo mundo terminava de ver o episódio e ia pra lá ver os comentários dele, que ele buscava um monte de coisa. Mas enfim, uma das coisas que ele falou é que os personagens, nesse momento da viagem do tempo, aqueles personagens que estavam viajando no tempo, pra eles não estavam viajando no tempo, eles estavam seguindo a linha da vida deles pra frente. Só que o ir pra frente deles era voltar no passado da Terra, da vida das outras pessoas. E aí foi quando eles chegaram nesse ponto onde eles mesmos causaram a explosão da bomba, que causou a criação da estação, que causou a queda do avião. Queda do avião, porque sem a estação o Desmond não estaria lá. Não teria deixado de apertar o botão, e foram esses botões que ele deixou de apertar em um dia que puxaram o avião com magnetismo pra ilha e tudo aconteceu. E aí é exatamente isso, depois que a bomba explode, e, tipo assim, eu pelo menos entrei em pânico em achar que eles, tipo, eles vão terminar o Lost assim, eles nunca caíram na ilha, eu tava muito puto. E assim, logo depois que virou o Miles, que é um maluco que fala com os mortos lá, ele tem esse dom, ele escuta a Juliette falar, funcionou, tipo, a Juliette, ela morre lá na hora. Ele escuta falar, funcionou. Aí, tipo assim, eu já fiquei puto, já falei, fudeu, funcionou, essa merda deu certo. E na verdade foi uma sacanagem que os produtores fizeram falando se funcionou, porque não funcionou na verdade, é outra parada, outra dimensão que ela vai falar isso lá na sexta temporada. Só que, na verdade, cara, o Lost ele também mexe muito com o destino. Sim. Então, tipo, era também o destino dos caras, pro Desmond lá, não apertar o botão para o avião cair,
para os escolhidos da ilha chegarem, Sim. que para tomar o lugar do Desmond, porque o Desmond sabia que iria ser morto pelo Ben no futuro. Os próprios produtores falavam muito isso nas entrevistas, né? Sobre essa... o Lost está sempre dentro do destino das personagens, está ali. Todos eles têm um motivo Sim. e eles Sim. vão cumprir aquilo ali até chegar nesse ponto onde eles... E no final foi bem designado isso, foi bem descrito isso. A pessoa que não entendeu o final foi meio imbecil. Porque no final, o destino de todos já devia ser cumprido. Todos eles foram embora, legal. E o Ben foi o único que ficou. Quem critica muito Lost, que fala, é ridículo, não sei o que, eu vi tudo, esperava muito mais e tal. Tem aqueles idiotas que falam que esperavam de muitas respostas, que queria que o finalzinho fosse que nem a novela da Globo, né? Com o casamento e tal, acabou com todo Nasceu um bebê, Nasceu um morreu bebê, bandido. beleza. O bebê nasceu na primeira temporada, galera. Só Mas aí. aqueles que gostavam mesmo e depois chegou no final e falou, putz, não, que bosta e tal, é justamente pelo lado religioso da ideia de transcender o corpo e ir para um outro plano, não sei o que. É por isso que eles criticam muito. Eu consigo entender. Mas, enfim, vai muito da questão da crença, né? Tem que se pensar mais na série pela série do que na série como algo 100% real, né? Sim. Não, claro, não é pra ser real. Tipo assim, o Lost fala muito sobre o propósito das pessoas, isso tem tudo a ver com a viagem do tempo. Tipo assim, todas aquelas pessoas que estão na ilha, só de ficar ficou todo maluco. Lost mexe comigo. Eu terminei de ver Lost e eu comecei a chorar ali, pá. Foi a coisa mais espontânea que eu já fiz na minha vida. Eu vi o último episódio chorando o tempo todo. Eu também. Foi sensacional, realmente. Começou o episódio, como assim? Tipo, foi demais, assim. E aí, assim, todas aquelas pessoas que estão na ilha, todas, sem exceção, estão em busca de um propósito, e nenhuma delas tem, sabe? E aquelas que atingiram esse propósito, acabam sua participação no Lost de alguma maneira, sabe? Porque tem gente que termina o Lost com um propósito ainda não finalizado, e tem vários que acabaram, e acontece muito isso. Nem todos eles têm falhas, e todos eles não têm um propósito na vida. E a ilha deu esse propósito pra eles, de muitos personagens, na verdade, todos os personagens, deu um propósito pra eles. E é isso que o Lost se trata. E quando eles voltam no tempo é isso. Tipo, um dos propósitos deles era esse. Resolver isso que tinha que resolver no passado. Eles não vão não tem nada de futuro, né? Apesar não teve muita coisa de futuro, não. Apesar de ter um momento daquele que o Loki vai no futuro e fala que ele tem que morrer, né? Isso ele vai no futuro assim do que a gente já tinha visto, né? A Juliet vai pro futuro, né? A Juliet vai pro futuro. Mas ela vai mais pro futuro da série do que pro futuro deles mesmo. Exatamente. E baseado em série também teve o Hiro Nakamura do Heroes. Sim. Onde ele também traçava uma linha do tempo que, tipo assim, pensando nisso de viagem no tempo, uma coisa que é muito desconsiderada em filmes e tal sobre a viagem do tempo é a possibilidade de um outro plano, um plano onde não exista o tempo, que é o que Lost faz, que eles colocam a vida das pessoas num plano onde não existe o tempo, que é onde eles vão se encontrar depois da morte, seja lá o espírito, a alma ou a energia deles, vai se encontrar e é isso que acontece. A Juliet avança no tempo, mas ela fica estacionada nesse ponto aí, que a igreja chama de purgatório, sei lá, enfim. Cada um tem seu nome, né? Cada um Sim, tem os nomes pra mesma coisa, assim. E a viagem do tempo, existem teorias dentro da loja maçônica, de seitas assim que é mais difícil ter, não tá tão no popular, né? Não é tão falado. Sim. Que uma das dimensões que é possível se acessar, que acho que é a quarta ou a quinta dimensão, ela é a dimensão do tempo, onde a gente tem onde o nosso corpo que está lá presente tem o domínio do tempo. O bagulho de viagem astral? Tem o domínio do tempo. Esse é a viagem astral, mas esse é para uma outra dimensão diferente. Não é a mesma dimensão da viagem astral. E ali existe o domínio do tempo. E ao ter o domínio do tempo, você tem acesso ao passado e ao futuro, ao presente, a todos. Que é o que algumas pessoas falam que você tem acesso ao livro dos tempos, nessa dimensão. E enfim, isso é teoria ou pode ser realidade, né? Sei lá. Sim, assim, no Heroes que o Adriano falou, Heroes, assim, quem não conhece Heroes, talvez a maioria não conheça. A primeira temporada foi sensacional, foi tipo assim, caraca, maluco, é o X-Men real, maluco, os caras inventaram a parada aqui do caralho, envolvente e virou uma zona depois, ficou uma merda. A greve dos roteiristas atrapalhou e depois nunca mais voltou a ser o que era, mas a primeira temporada foi sensacional e tem um personagem, que é o Hiro Nakamura, que ele é absurdo demais, né? Tipo, o cara controla o tempo e o espaço, é isso, o poder dele é só esse. Ele viaja pro tempo que ele quiser, ele para o tempo, ele se teletransporta, ele faz o que ele quiser. E aí, em um momento da série, ele volta no passado, 5 anos no passado, mas isso a gente não sabe, a gente tá no presente, vem o Hiro do futuro,
e fala com o Peter, que é o personagem principal, pra salvar a Claire, que é a líder de torcida, que ela tem poder de regeneração, que nem no Wolverine. Save the world. Save the cheerleader. Esse negócio ficou Save the na cheerleader, primeira Save the temporada, world. né? Foi uma parada assim, caraca, mano, todo mundo falava isso. O Hiro Nakamura foi o que passa a falar pra todo mundo. Save the cheerleader. O sotaque É, dele, demais. E aí era pra salvar a Claire e tal. E por quê? Mas por que ele queria salvar? Vamos lá na teoria da viagem no tempo. Por quê? Porque o Sylar, que é o grande vilão da série, ele tinha um poder de pegar as pessoas e aprender os poderes dela. Ele era o mais poderoso de todos na época, né? Mas como é que ele fazia isso? Ele abria a cabeça das pessoas, olhava o cérebro, porque o poder dele de verdade era entender como as coisas funcionavam. Mesmo. Então ele entendia até como o poder das pessoas funcionava, mas ele tinha que abrir o cérebro pra ver, porque o cérebro que veio os nossos poderes. E aí isso aí dava um poder a mais pra ele, porque, por exemplo, ele aprendeu telecinésia, mas como o poder básico dele era aprender tudo, ele masterizava as habilidades. E aí ele fez isso, ele matou a Claire na versão do futuro. Ele matou a Claire, pegou o poder dela, e aí o Hiro, quando vai lutar contra o Sylar no futuro, dá uma espadada nele, só que ele regenera e não morre. Então, e por causa disso, o Sylar explode a cidade de Nova York e mata 5 milhões de pessoas. É isso que ele quer impedir, né? Só que o Hiro vem, ano passado, fala isso porque ele acha que salvando a Claire, ele vai conseguir matar o Sylar. Só que não funciona isso, mas é zoado, né? Sim. O negócio do Heroes é zoado, porque depois o Peter vai em outro futuro e vê coisas diferentes. Não, então, aí era isso que eu queria explicar. A ideia do Heroes é o seguinte: quando tem um episódio de que eles vão pro. Aparece 5 anos no futuro. E esses 5 anos no futuro mostra todo mundo que estava da série no futuro, 5 anos, como vai acontecer. A explosão da bomba, o Sylar sinistro, todo mundo. E aparece dos caras correndo atrás do Hiro Nakamura pra prender ele e entram num galpão. Quando chega no galpão, eles mostram as ideias do Hiro. Era o quê? Ele tinha várias linhas do tempo. O que ele fez? Ele pegou um cordão, um barbante, e ele ia colocando com fotos, prendendo com fotos, cada linha dessas os acontecimentos. Então, na ideia do Heroes, essa viagem no tempo servia o seguinte: se eu, Adriano, tô saindo aqui a porta agora e eu vou virar à esquerda e vou ser assaltado, alguém me avisasse: olha, você não vai virar à esquerda, você vira à direita que você vai achar uma mala cheia de dinheiro. Então, em vez de eu ser assaltado, eu iria ser milionário, supondo. Então, a ideia do Heroes era essa, de que eu, Adriano, saí e virei à esquerda. Só que como me avisaram para virar à direita, eu também virei à direita. Então a minha realidade se dividiu, eu criei uma nova realidade. A ideia do Heroes, pelo menos que eu entendi, era isso, não era? De que criava uma nova realidade, onde aquelas todas, uma hora podia bater de frente ou não. Mas a ideia era essa. Eu acho essa teoria maluca, sabe? Porque você não pode criar várias realidades, entendeu? Porque o Hiro voltou no passado, fez aquilo, eles salvaram ela. Então mudou o futuro, beleza, mas e aquele futuro que já existia, que era o do Hiro? Então, uma viagem. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria de várias realidades. Porque pode até ter várias realidades, mas não que você consiga criar novas o tempo inteiro com o tempo. Senão, se você pudesse voltar no tempo, toda vez que você voltasse no tempo, você ia criar uma realidade diferente, sabe? É uma viagem isso, não dá pra gente ficar imaginando, porque existem 4 milhões de planos. O Homem-Aranha também teve um bagulho desse. Teve. No Homem-Aranha tem tipo 10 realidades diferentes. 10 realidades diferentes. Mas o super-herói é liberado, pode tudo, tem liberdade artística, né? Tá, e agora o canal aqui é de games, né? Então agora vamos pros games de realidade. Vamos pro videogame, a gente tem... Só finalizando, Heroes foi encerrada com o pior dos destinos possíveis que uma série pode ter. Do nada. Acabou. Prometeram explicação. Teve nenhuma explicação. Prometeram até fazer a gravação de um último episódio, de 2 horas de duração, pra consolar os fãs, né? Os fanáticos e não sei o quê. E de última hora, faltando 2 episódios para ir ao ar esse episódio, eles lançaram a notícia e informaram que o episódio não iria ao ar, não iria ter um fim. Terrível, né? Não foi nem gravado tudo, sei lá o que houve, enfim. Nossa, a NBC resolveu, ele cagou e foi um sucesso absurdo a primeira temporada, que realmente foi muito E a segunda foda. tava caminhando pra ser boa. Os roteiristas... Eu acho que o problema maior de Heroes é que depois da metade da segunda temporada, tudo que acontecia você falava, tá, mas isso já aconteceu algo parecido na primeira, e aí? Aí começou a terceira, tá, isso já aconteceu algo parecido no começo da segunda, e aí?
E aí ficava nisso, o público foi abandonando, os roteiristas começaram a escrever bêbados e tal, né? Só podia. Aí a gente tem aqui... Adriano, você zerou o Chrono Trigger, zerou? Zerei 4 finais. Então eu não zerei Chrono Trigger, eu joguei, eu zerei Não zerou o Chrono Trigger? Não, eu nunca tinha Super Nintendo, cara. Caraca, temos que jogar isso aí. Não, podemos pegar. E assim, o Chrono Trigger, a gente achou esses dois jogos, a gente não viu assim nenhum jogo famoso e bom pra caramba na nossa cabeça, tá? Se tiver, deixa na descrição aí, mas não mata a gente não, tá? Eu acho que eles não se arriscam muito a fazer jogo com viagem no tempo justamente por essas ideias de complexo e acaba ficando ruim demais, né? Fazer algo tentar... E o jogo também é pra criança, entre aspas, né? Então, tipo, você vai fazer um jogo pra criança... Com viagem no tempo, pô, a criança não sabe nem ler direito, se bobear, vai... Olha o bombeiro. Olha o bombeiro. O Mario viajando no tempo. Já deve ter viajado alguma dessas... Mario? O Mario viaja direto, o bagulho de dimensão, caramba, Mario viaja. Não, dimensão tudo bem, mas tempo... Mario na Terra-média. Pô, eu acho que já viajou, cara, não duvido não. Eu não lembro disso não, mas eu acho que já deve ter viajado. Mas a gente separou aqui o Chrono Trigger e o Chrono Cross, que pegam duas abordagens diferentes do tempo e dimensões, né? O Chrono Trigger mais focado em tempo e o Chrono Cross mais focado em dimensões, é uma continuação do outro. E o negócio do Chrono Trigger é que tinha tal de uma entidade chamada Lavos, né? Que é a mesma entidade do Chrono Cross, que ia destruir o universo, né? Sim. E eles voltavam no tempo, né? A primeira vez eles voltaram acidentalmente, né? E depois a Luca era a Luca. O que acontece? A Luca, ela criou... O jogo você começa, você é um garoto babaca que tá dentro da tua casa e tu vai pra uma feirinha e, cara, isso é genial, cara. Gente, é um jogo Super Nintendo. Isso eu até me empolgo pra falar. Isso é genial. O que você faz ali, naquela cena onde você acha que é babaquice, que não é nada, aquilo ali, no futuro, vai te acarretar muitos problemas. Enfim, você vai entender agora. A Luca criou uma máquina onde essa máquina era só um teletransporte. Onde você teleportava de um lugar pro outro, tipo do bagulho dos Jacksons. Sabe qual é? Não, nem do Jackson, era do Star Trek, né? Star Trek. Era do Star Trek. Que você teletransportava. A ideia era essa. Só que o que aconteceu? A Marli, que é a menina, uma princesa, ela tinha um pingente, e esse pingente com esse treco dessa máquina jogou um treco maluco aí, começou a rodar e abriu um portal e ela foi parar no passado, na Idade Média. E nessa Idade Média, o Lavos sequestrou a Marli, que no caso era tataraneta, no caso, né, da rainha daquela Idade Média lá. E é isso. Aí tu tem que correr, viajar no tempo pra pegar essa garota. Só que quando você chega lá pra pegar ela, tu enfia porrada em todo mundo. E uma coisa genial desse jogo também, cara. É pra falar, posso falar do jogo? Vamos falar do jogo. Os nomes, cara, tipo, o nome dos ataques. Nirvana Strike, tá ligado? Que é um ataque do combo. Tem o Ozzy Osbourne, é um vilão. Tem o Flair, que é um vilão também, que é o baixista do Red Hot Chili Peppers. Tem o Slash, que é guitarrista do Guns N' Roses, também é um vilão. Sabe qual é? Então, tipo, muito maneiro essas paradas do cara. Então a ideia era essa. Você vai e resgata todo mundo, mete o pé e volta pro presente. Quando você chega no presente, todo mundo chega e fala que você sequestrou a princesa, e o caramba, não sei o que, sei lá. E aí é que te pegam como ladrão, se você fez merda na praça, não sei o que, sei lá. Aí o que acontece? Você consegue fugir. Nessa que você foge, você viaja no tempo e vai pro futuro. Nessa que você vai pro futuro, você conhece o robô e tudo mais, aí você volta pro passado, pra idade lá dos Homens das Cavernas e tudo mais. Então a ideia é o seguinte, que você, depois de viajar tanto no tempo, você acaba indo pra um lugar que se chama Fim dos Tempos. É um lugar, como se fosse um lugar de deuses, alguma coisa assim, aonde você pode viajar pra qualquer lugar qualquer era, qualquer bagulho do tempo, porque é um bagulho meio louco, tipo assim, tu imagina, eu vou comparar com Matrix. Tu imagina no Matrix, você pode escolher qualquer hora, data, local de qualquer coisa. Você pode ir pra qualquer lugar e qualquer horário. Com certo? A máquina da Luca. Com a máquina da Luca. Só que a máquina da Luca, ela vai pra esses lugares. Só que quando você vai pra esse lugar, que é o fim dos tempos, que é o lugar lá em cima e tudo mais, é como se você fosse aqueles caras de fora do mundo de Matrix, sabe qual é? Como se fosse aqueles sobreviventes lá da nave, o caramba, onde você pode escolher ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa, tipo, tu tem um controle total de tudo.
Entendeu? E o Lavos era esse bandidão aí e tudo mais. Aí tu tem que enfiar a porrada no Lavos. Aí do Chrono Cross aí já... O Chrono é o personagem principal do Chrono Trigger, né? Que é o garoto ruivo lá. Então, tipo, eles voltavam no passado para resolver algum problema, né? Tipo, que não pra mudar nem mexer. Não, tipo, não. Mas eles acabavam mexendo. Aí mexia. Eles acabavam mexendo, não querendo, mas mexia. Eles eram, no Chrono Trigger, eles eram adeptos da teoria que você muda o passado e o futuro muda e tá tudo tranquilo, né? Não é foda-se. Isso aí que eu ia falar. No Chrono Trigger, o Ozzy Osbourne, no caso, ele queria matar a rainha, porque ele matando a rainha, ele é a taraneta dela, que é a princesa a Marli, que tá lá no futuro e iria morrer. Então, tipo assim, tudo aquilo ali iria sumir e eles iam reinar. A ideia era essa. E no Chrono Cross, que é o jogo que veio anos depois do Chrono Trigger, que tem uma coisa diferente. Você controla um garoto chamado Surge e que você um belo dia tá numa praia falando com a sua namorada lá e vem uma onda. Tipo, você tá na praia e fala, mas não era onda normal, era onda de energia. Essa energia teletransportou você para outro mundo. E esse outro mundo era outra dimensão. E aí no Chrono Cross eles trabalham com duas dimensões, que é o mundo onde você existe e o mundo onde você morreu. Nesse mundo que você morreu, tipo assim, a ideia é que esses dois mundos fossem espelhos, tipo, eram duas dimensões exatamente iguais. Só que quando você foi para outro mundo por um motivo. Um cara chamado Lynx precisava de você, porque você tinha lá o dom maluco de poder mexer e tocar num artefato sagrado, uma coisa louca lá, e ele precisava do seu corpo, só que você morreu naquela dimensão. Então não tinha como fazer isso. Então ele trouxe você da outra dimensão para poder fazer isso. E aí depois de um tempo dentro do jogo, você consegue ter o poder de andar entre as duas dimensões. E assim, você vê que tem os mesmos personagens nas duas dimensões, mas tudo acontece de uma maneira em um mundo, de uma maneira em outro mundo. E você consegue o poder de andar. E no final você encontra a Lucca, você encontra o Chrono. Mas é meio que os espíritos dele, não ele. Né? Foi até bom tu falar isso. Então o Chrono Cross, na verdade, foi inspirado totalmente também no Chrono Trigger. Que não, tu cara, tá falando. Foi inspirado, é a continuação mesmo. Ah, é a continuação mesmo? É, cara. Ah, é porque eu ouvi outros personagens, aí eu... Não, tem outros personagens, mas eles assim, o Frog, né? O Frog. O Frog, ele deixa de ser Frog no Chrono Trigger, dependendo do final que você pegar. Então, ele é o único personagem que você não usa ele tudo, é o Glenn. Ah, maneiro. É o Glenn. É que usa a Masamune. Usa a Masamune. Que é uma espada lendária. Então, isso que eu achei maneiro. Uma coisa que mudou, sim. O Chrono, ele morre. Eu não me recordo agora, porque eu era criança, era adolescente. Eu não me recordo por que ele morre. Só que como ele morre em uma parte do jogo, você começa a jogar sem ele. Então a Lucca e esse pessoal doido aí, que é o bonde dele, pensa assim, pô, ele morreu. Só que ele não precisava morrer. Então o que eles fazem? Eles voltam pro presente. No presente você faz um joguinho, umas paradinhas nas barraquinhas, e tu ganha um bicho de pelúcia em formato do Chrono. Tipo um bicho de pelúcia que é uma pessoa. Aí na hora que o Chrono vai morrer, tu volta pro passado. Na hora que o Chrono vai morrer, tu joga um bichinho de pelúcia. Aí quem morre é o bicho, tá ligado? No sacrifício lá. Aí o Chrono fica vivo. Aí você muda aquele negócio volta pro presente, onde o Chrono já está no presente, porque ele não morreu ali no lugar. Assim, entendeu? Lembrando que, tipo, se você conseguir fazer a história ficar legal, ficar envolvente, não tem problema se usar essas maluquices de viado, não tem problema, se ficou legal, né, tá tudo certo. E se eu falei alguma besteira aqui, cara, eu joguei esse jogo, eu tinha, sei lá, 14 anos, cara, eu tô com 25 agora, então, tipo, faz bastante tempo, e eu posso ter confundido alguns jogos, porque eu já joguei bastante, então... Assim, lembra que o Chrono Trigger, tanto o Chrono Cross foram jogos assim que marcaram época, sabe? O Chrono Cross foi o primeiro RPG que eu joguei, é o jogo da minha vida, o Chrono Cross. E ele ganhou 10 da GameSpot, eu nunca me esqueço disso porque naquela época não, até hoje pouquíssimos jogos ganharam 10 da GameSpot. Se eu não me engano na época, quem ganhou 10? Foi o GoldenEye do 64, o Chrono Cross e o Zelda. Eram os únicos... Tony Hawk 2. Foram os únicos jogos. É muito bom. Muito bom, o Ocarina. O Ocarina of Time. Só, tipo assim, quase nenhum jogo ganha 10, é muito raro. Se você procurar hoje na GameSpot 10, é muito difícil. A GameSpot é muito respeitada nesse quesito e o Chrono Cross ganhou 10. E assim, é feito pela Squaresoft, a mesma que faz Final Fantasy, né? E na época, além do jogo ser absurdo em termos de história, jogabilidade e tudo, o gráfico tipo, era o melhor da época, assim, disparado o melhor gráfico da época. O Chrono Cross é um jogo assim que eu lembro de tudo até hoje, assim, é sensacional. É igual o Chrono Trigger, cara, tipo, você vê de verdade, tu não acredita que aquele era Super Nintendo, cara? Tu não acredita que aquele era Super Nintendo, sem brincadeira. Eu nunca vi um gráfico. É Zelda de Super Nintendo e o Chrono Trigger. Você já jogou remake pra PlayStation?
Ou de Chrono Trigger? É. Não. Chrono Trigger. É Chrono Trigger. É Chrono Trigger? É. Tem o remake e assim, como no Super Nintendo não tinha capacidade de rodar vídeo, né, filme, Aham. eles fizeram um remake com vídeos, tipo animação, igual a computação gráfica. Pra Play o quê? Play 1. E assim, as computações gráficas foram feitas pelo desenho do Dragon Ball, tá ligado? Todo mundo, tipo, muito maneiro. Muito E a maneiro. trilha sonora é absurda. É, também. Igual a do Chrono Cross, que é insana a trilha sonora. absurda. Acho que a Squaresoft sempre bota as trilhas sonoras foda. Sim. A trilha sonora da guerra do Chrono Trigger, dos tambores, tá cara. muito foda. Eu não falei muito porque eu não joguei, eu não conhecia a história. Eu conhecia, assim, dele, do que eles estavam falando aqui e do que eu tava pesquisando aqui, paralelo aqui no Wikipedia, Google e tudo mais. Então eu não falei nada. Fala bem do Chrono Cross aí, não fala? Fala bem pra caramba. Até da trilha sonora do Chrono Trigger fala bastante aqui. Fala que ela foi uma das primeiras trilhas sonoras feitas em 3 CDs e foi super elogiada, até hoje é tocada em um monte de lugar, enfim, tem músicas que você escuta hoje que é do jogo, mas que você não associa mais ao jogo de tanto que a trilha foi forte. Maneiro mesmo. Bom, acho que a gente tá chegando no final, né? Então, a gente tá chegando naquele ponto onde a gente ia começar, né? É. As nossas opiniões Ah, sobre a as viagem do opiniões. tempo. Tem tanta coisa, a gente falou sobre tanta coisa, a gente não chegou nem a falar sobre o Exterminador do Futuro. A gente fez uma É, lista a gente de fez uma lista, várias mas é coisas, muita de coisa. filmes, séries e tudo mais, mas se a gente for ficar falando, a gente vai fazer como a gente fez depois do filme, né? Ficar até 5 horas da manhã. Não, e ainda mais a história do Exterminador do Futuro, que, meu Deus do céu, que história complexa aquilo ali, cara. Mó viagem, o cara volta. O cara vai, que ele volta e primeiro ele quer matar e depois ele é reprogramado no futuro pra proteger ele no passado. Cresce, isso aí. Entendeu? Mas a ideia do Exterminador do Futuro é a mesma ideia do Chrono Trigger. É, É a mesma ideia do exatamente. Chrono Trigger. Vamos resolver lá que muda aqui. É isso aí, vamos matar lá porque vai mudar aqui no futuro. É isso aí, a ideia é essa. Eu quero ver Pensando que o Exterminador veio um pouco antes, né? Não, sim. Não, eu acho que não, hein? Não sei. O Chrono Trigger acho que é de 89, De veio. 95. 95, cara, então veio antes. O Exterminador do Futuro. O que eu acho engraçado é que esses robôs nunca conseguiram matar o John Connor, né? Nunca. É. Queria ver se eles matassem o John Connor, aí eles matam o John Connor. E aí, em vez do John Connor ser o escolhido, fosse outro cara. E ele resolvesse o problema e fudesse com as máquinas. Esses caras são malucos, cara. Acham que mexer no tempo é mole, assim, Sim. cara. Sabe? Eles dominaram tudo, eles estão reclamando de quê? Tipo, a resistência. Caraca, os caras têm uma barraquinha lá no meio do mundo dominado pelos robôs, tá ligado? Não, Os e caras lá, eu já vi pô. Exterminador do Futuro 50, sei lá quanto já tá. O último acho que foi 5 que eu vi. 5, 4, 5. Meu irmão, 4, 5? não chega nem perto deles ganharem das máquinas, cara. Claro que não, cara. Não chega nem perto, Não tem cara. como, cara. É igual Matrix, cara. Maluco, tu pensa o seguinte, pra você construir um robô, vai demorar, sei lá, 2, 3 horas a máquina. Agora, vai criar um filho É. pra lutar, pra segurar a arma lá, meu irmão. São 4, né? São 4. O último foi o 4, que teve um cara que era meio robô, meio humano, né? Bom, vamos chegar aqui no final. Não deu pra falar de tudo, tem muita coisa, né? Já foi quase 1 hora aí. Esse foi o primeiro podcast também, então a gente vai se organizando. É a nossa intenção fazer um podcast por semana, se vocês gostarem. Deixem nos comentários. Se vocês gostarem, vocês querem ver mais A podcasts? gente nem entrou muito no efeito borboleta, né? Que que a gente aborda também um pouco gosta. diferente sobre a viagem no tempo, Sobre né? viagem no tempo, né? Mas aí também. É mais 1 hora de Mas, conversa. exatamente. O que eu quero. Vamos agora então, vamos fazer as considerações finais. Vai lá, Mão. Uma mão sobre viagem no tempo. Então, eu sou uma mão, eu venho de outro planeta. Não, então, sobre a viagem no tempo, essa parte a gente ia falar o que a gente acha, né? Se a gente acredita, se é possível, não sei o quê. Eu acho que é muito possível, sim. Já fiquei pensando muito no que o Stephen Hawking fala para contradizer as teorias do Einstein, as teorias de possibilidades de viagem no tempo, que ele fala sobre que jamais vai existir uma viagem no tempo, pelo menos para o passado, porque se já tivesse existido, a gente já teria vindo e a gente já saberia hoje que existe a viagem no tempo. É o que ele fala. Então, ele fala que nunca vai existir viagem no tempo, porque hoje nós não sabemos de nenhum viajante no tempo. Ah, sim, faz todo sentido, Pois né? Tô sentindo, então, é o não. que ele fala. Alguém já tinha me contado Mas aqui, né? também existe a ideia de que existem viajantes no tempo, mas eles só veem e observam. Eles só olham. Eles não podem alterar, porque se eles alterarem, podem mexer lá no futuro. Deles. É isso aí. E aí é onde entra uma série que eu tô assistindo agora, que vai entrar para a última temporada, que vocês devem assistir, deve ter gente que tá ouvindo aqui que assiste. O Dave e o Adriano estão relutando para assistir, que é Fringe. Fringe tem um personagem, tem uma série de personagens que eles são observadores do futuro. Eles vêm do futuro para observar. Em algum momento, eles mexem no passado e vai mudando muita coisa lá do futuro. E aí é o que gera toda a série que é hoje. Enfim, mas eu acredito. Eu vou ver essa merda. Eu acredito que sim, é possível ter uma viagem no tempo, mas pro passado é algo mais complicado. Eu não sei se pro passado é possível.
Cara, se você viajar pro futuro, você viaja pro futuro e fica por lá, então, né? Pois é. Você abandona o passado, né, na verdade. Você abandona uma parte do tempo. Mas, sei lá, tem muita coisa aí que a gente não... A gente falou agora sobre coisas que a gente tem conhecimento, né? Coisas que a gente entende, que a gente aí consegue apalpar. Mas vai saber dessas histórias de quarta, quinta, sexta dimensões, universos paralelos e tudo mais, né? Talvez daqui 100 anos a gente faça um outro podcast falando, pô, vamos viajar pro passado, ficar olhando a gente falar sobre besteira. Isso. Vai que a gente tá aqui se observando e não sabe. Né? É verdade. Pô, Deus me livre, cara, que medo. Olhando uma janelinha aqui, sei lá, em qualquer lugar, olhando assim, ó lá. A gente na televisão, besteira, né? Eu assim, ó, aí eu ali, ó, bonitão, quando era novo, ó. Tempo ali, ó, antes das minhas plásticas. Porra, não é? Aquele tempo lá, caraca, meu, cheio de mulher. Pô, hoje em dia eu não consigo nem levantar. Pois é, eu acho que, sei lá, talvez é possível, eu acredito muito que já foi. Quer ver uma parada muito louca? Já aconteceu a viagem no tempo. Quer ver uma parada muito louca? Agora, tu imagina que se eu tô me olhando mesmo pela televisão falando isso, aí eu estou me olhando falando isso, que estou falando isso, que estou falando isso e assim vai. É o espelho no espelho, pô. Caraca, que troço louco, meu irmão. Espelho. Isso, vai, Adriano sobre viagem no tempo. Então, cara, eu não sei, cara, eu com QI sei lá quanto, os caras lá com QI da puta que pariu, grande pra caramba, não sabem responder, então eu também não consigo responder. Agora, o que eu acho que mais se aproxima também é o filme da Máquina do Tempo, que eu também acredito nesse negócio de que, tipo, tudo conspira pra que seja daquele jeito. Tem vários filmes que falam até sobre isso aí, de que tá decidido. O Premonição também é assim, tipo, a pessoa tinha que morrer, ela tem que morrer, meu irmão, não adianta. Entendeu? Eu acho que se você... O Premonição e até o próprio Donnie Darko, eu esqueci até de falar a história que a gente estava falando, eles falam muito de uma viagem no tempo que acontece não corporal, uma viagem no tempo que acontece na mente. Os sonhos são assim, né? Se existe alguma coisa que é capaz de acelerar e viajar no tempo, ir para o passado e para o futuro, é a mente. Sim. Só que a mente não tem capacidade de fazer essas mudanças. Sim. A prova disso é o déjà vu. É o déjà vu. Juro por Deus, o Dave tava do meu lado, não sei se ele vai lembrar, teve um dia que a gente foi muito tempo atrás, muito tempo, a gente tava num luau, sentado, acho que tu não tava, não lembro, a gente tava sentado e no luau eu cheguei e falei assim, meu irmão, era 6:30 da manhã, eu falei, eu já sonhei com essa porra aqui. Aí todo mundo, tá de sacanagem, não sei o que, eu falei, eu já sonhei com essa porra aqui. Quer valer? Tinha 3 garotas sentadas assim, eu falei, aquelas garotas ali vão ali perguntar se a gente vai embora agora. E não deu outra, as garotas vieram perguntar e tudo mais. Tipo, o déjà vu acho que se você já passou por uma experiência de déjà vu, fala aí, eu já tive um déjà vu. Eu também. Tipo, eu nunca tinha ido pra Portugal. Eu sonhei que eu tava num lugar cheio de árvore, assim, de pinheiro, onde o pneu do carro ia furar. E aconteceu isso lá em Portugal quando eu tava lá. O meu déjà vu mais forte mesmo veio de um sonho. Eu sonhava, quando criança, com uma cena assim, casual. Tava em casa comendo pão, queijo, presunto, passava meu pai, passava meu irmão, enfim. E aí um dia, alguns anos atrás, 2004, eu estava de férias da faculdade, fui pra casa e começou a acontecer isso. Eu falei, bom, agora vai passar meu pai. E aí ele passava. Agora meu irmão vai passar falando sobre isso, ele vai ligar a televisão. E ele fez isso. Nossa, eu fiquei 2 minutos parado pensando isso. Falei, vou parar porque eu vou enlouquecer. Mas cara. Aqui. Então eu acredito nisso, entendeu? Que a mente possa até avançar. Agora, o corpo eu acho que é meio complicado. Por isso que é aquele negócio que a gente falou de viagem astral. Entendeu? O nego fala que consegue e tal. O professor Xavier faz toda hora. Eu não sei, entendeu? Agora, o que eu acredito é que viagem no tempo, sim, seria o mais lógico, né? Mas, tipo, viagem no tempo é uma coisa lógica? Enfim, o mais lógico seria o do filme Máquina do Tempo, que é aquele negócio, tipo, tu não pode mudar o passado, não adianta. Se você mudar, o destino vai arrumar um jeito de acontecer da mesma forma, porque aquilo ali já estava traçado daquele jeito, a história já está escrita daquela forma. Entendeu? Eu acho que a gente pode mudar o futuro. Tipo, agora eu vou no banheiro ou vou sentar na mesa do computador. O futuro eu posso. Indo ao passado, tudo que você fizer já foi feito. Você vai estar fazendo simplesmente para que ocorra o que já aconteceu e vai ser. Só que aí, vou botar mais uma lenha na fogueira aqui antes da gente terminar. Existe essa parada de destino, certo? Que eu acabei de falar aqui. Pô, eu posso escolher. O futuro dá pra alterar. Eu não vou sentar, eu não vou no banheiro, mas eu vou sentar aqui na mesa do computador. Eu alterei, entre aspas, eu teria que ir lá, mas eu não fui. Então eu alterei. Sendo que, e se no destino já falou, ele vai fingir que ia pra lá, só que na verdade ele vai sentar. E aí?
Não, eu não acredito. Tu entendeu? É meio complexo, tipo, não tem muita explicação uma coisa dessa. A gente tá sobre teorias. Claro, tudo sobre teoria. Bom, Bom, vamos lá. vai perguntar para um matemático sobre viagem no tempo, ele vai colocar num quadro. Dá números, 2 mais 2 pra ele números. lá. Ah, é? Beleza, eu vou falar assim pra ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar essa porra toda aí, quero ver tu viajar no tempo. Então me traz um hambúrguer de 2050, vai Me lá. traz um número e não uma fórmula, né? É. Me traz um hambúrguer e não uma fórmula. É isso aí. Falar é mole, eu também escrevo um monte de número no quadro. Aqui, ó, aqui tá a fórmula da viagem no tempo. Tá bom, e agora? Vocês integram e voltam. Né? Porra, é mole, meu irmão. Assim, vamos lá. Viagem no tempo por David Jones David agora. Jones. Tipo, eu não acredito em eu até acredito que possa viajar no tempo, tô nem cogitando como se fazer isso. Sei lá, vai que o cara inventa a máquina, eu não tô discutindo isso. O tal do Robert, anotem o nome, né? Ronald. Como é que é o nome dele que ele fala que ele vai fazer a máquina do tempo? Isso, vamos lá, segue no Twitter. Ronald Mallet. Se ele não fizer, eu vou dar uma surra nele em 2050. Mas ele tá velho, ele tá pra morrer, tá? Ele nasceu em 1945. Não Putz. tá tão velho, não. Não tá tão velho. Porra, não, tá Tá não. na idade. Tá não, só tem Ah, quase 66, 70, 70 anos. Então já, pensa já, aí tá, já no- tá entrando de graça. Em 2050? 2050 eu não tenho como dar um bico na bunda dele, só se eu dar um bico na bunda do cadáver dele. Não, mas eu falo hoje. Hoje não tá tão velho. Tá velho, Tá mas velho. não é. Exatamente. Eu acho assim que. Eu acho que eu também compartilho do que o Adriano falou, o negócio da máquina do tempo, em que o universo vai conspirar para não haver um paradoxo. Eu não acredito em paradoxo temporal. Pode até ser que existam outras dimensões, mas não que elas sejam ocasionadas por causa de uma viagem no tempo. Eu não acho que isso é possível. Eu realmente acho que é mais fácil o universo conspirar para consertar a merda que você fez do que criar 500 dimensões diferentes, sabe? A viagem no tempo mesmo, ela já aconteceu. Até apareceu em programas e tal, que foi com um fóton de luz. Foto Eles do fizeram a outro. pesquisa e conseguiram fazer um fóton de luz. Até tava lendo sobre a vida desse Ronald aqui, parece que ele tá meio Porra, então o buraco de nisso. minhoca funciona, tá certo. Eles conseguiram fazer, só que o que eles não conseguem é a massa, a matéria fazer essa viagem. A luz é fácil fazer, né? Agora vai Pô, colocar então- um corpo humano lá, Então fala pra vai esse cientista transformar ele me em dar corpo o lá na rabo, frente. entendeu? Que É. porra, meu irmão. Fóton de luz. Pra que vai adiantar um fóton de luz viajar no tempo? Mas é o início da pesquisa. Meu irmão. Os caras começam com fóton de luz, depois passam pro rato, depois pro macaco, até Isso. chegar na gente. Uma coisa Será? que faz um teste aí, pega uma lanterna e acende, tá? Você vai perceber que quando você acende, a luz já tá na parede, você não vê o trajeto dela, porque a velocidade da luz é muito, 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 muito rápida. E tem um cara que, eu não lembro quem, você pode até dar uma olhada aí, que criou um laser que ele diz que é mais rápido que a velocidade da luz. Que ele fez assim, ele pegou um tubo de acrílico e botou a arma laser, o disparador de laser de um lado e do outro uma parede. E ele ligou a máquina. E tipo assim, o laser era muito claro, ele não era invisível como a luz é. Ele era um raio mesmo, tipo, reto. E o raio era tão rápido que isso aí ele só conseguiu captar numa super ultra câmera. Inclusive ele falou que ele já tinha esse laser há mais tempo, só que não tinha inventado câmeras tão capazes de conseguir ver o que tinha que ver. O laser, antes de entrar nesse tubo, já estava na parede. Né? Isso que ele falou que acabava assim, tipo, o laser no final foi mais rápido, muito bizarro, né? Pra mostrar o que a coisa mais rápida que a velocidade da luz poderia fazer. Peraí. O laser, ele aparecia antes de completar o trajeto? Porra, então isso daí é a teoria do Einstein. Exatamente, mas isso que ele falava, que era a teoria do Einstein. A teoria do Einstein. Exatamente. De que é tão rápido que tu consegue atravessar a barreira do tempo e espaço. E o ponto lá e depois vinha o trajeto, entendeu? Aham. Que vinha depois, porque foi muito rápido, sabe qual é? Perdido no espaço assim. Exatamente. Né? E assim, é esse negócio que o Mon falou, a gente tá conseguindo mandar luz pro passado, agora a gente que é bom, mas difícil. E não é nem bom, maluco, eu não quero que aconteça a viagem no tempo. Não, Porque- a luz tá indo pro futuro, não pro passado. futuro, não, beleza. Só vai ser possível acontecer uma viagem no tempo quando alguém só pode fazer a viagem no tempo se for alguém com uma inteligência elevadíssima e uma consciência, uma ética elevadíssima, que aí a pessoa vai ter que ter essa capacidade de chegar no passado e não mexer naquela folha de papel que tava para cair ali. É ruim, meu irmão. O cara que tem que ir pra lá tem que ser um tapado do cacete. Tu acha que ele vai... Meu irmão, não sabe nem onde vai parar, não sabe nem se vai dar certo. Tu vai ter que botar tua vida em risco. Vai que tu vai pra época do dinossauro. Tu chega lá e chega uma... Porra, já tem um tiranossauro na tua frente. Olha, eu penso, se eu sou um cientista, eu vou pensar, eu mesmo, que se eu coloco um tapado, ele vai fazer besteira, ele vai acabar com a minha vida aqui hoje. Eu vou lá, pelo menos se eu morrer, assim, eu morri. Como eu falei, um dia eu nunca me esqueço, eu até comentei isso no dia do filme do Donnie Darko. Uma professora de português chegou e aí
sei lá, alguns alunos estão falando sobre viagem no tempo, ela falou, cara, viagem pro futuro, falou, negócio de você viajar pro futuro e se encontrar lá no futuro, sabe? Tipo, ver você mesmo no futuro. Ela falou, pô, mas isso é impossível acontecer. Porque você saiu do passado, você porque saiu, se você subiu da viajou história. 10 anos no futuro, esse tempo que você viajou no futuro, você desapareceu. Sim. Então você não tem como se encontrar lá, já que você sumiu. Só que aí que tá a minha pergunta, se você tem uma máquina do tempo, né, e você pode voltar, você viajou 10 anos no futuro, e aí você não se encontrou lá porque você sumiu. Mas se você voltar, você vai criar outra dimensão, sabe? É muito bizarro isso. Também é outra coisa se pensar, tipo, viagem no futuro, você pode não gerar um paradoxo, mas gera isso, sabe? Tudo bem, você não se encontra lá porque você sumiu durante 10 anos. Mas se você voltar quer dizer que você existe depois de 10 anos e aí dá uma loucura do meu jeito. Eu acho assim, que tudo na viagem do tempo a gente acaba acabando num círculo infinito. Tudo sobre viagem no tempo nunca para, a gente nunca chega no denominador comum, é impossível, né? É impossível porque, como ninguém nunca fez, a gente não tem experimento pra saber como é que é. É tipo como surgiu o universo, tá ligado? Tipo, não dá pra saber. E a viagem no tempo é isso. Agora você me pergunta, eu quero ter a viagem no tempo? Não, eu não quero, porque alguém vai fazer merda. Tá bom assim, para que a gente vai viajar no tempo? É legal, tem filme, gera vários filmes legais, vários jogos maneiros, tudo bem, mas eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu queria inventar alguma coisa que eu não envelhecesse que nem o nunca. Apocalipse zumbi, né? Legal ver e tal, mas Legal não, ver e tal, pô, pelo amor de Deus. Eu prefiro viagem no tempo, mas né? Que tem viagem no tempo então. Zumbi, eu não quero. Não dá não. Zumbi não dá não. Né? Eu vou colocar os zumbis pra viajar no tempo. Apocalipse zumbi é um bom tema. É um bom tema pra gente brincar aí, né? Será? Vamos ver. Tem 400 milhões de filmes, jogo até não poder mais. E olha só, pra quem não sabe, no nosso podcast a gente sempre fala uma frase, alguma coisa assim, pra você provar que você escutou isso aqui até o final, né? Vamos ver se você foi capaz de ter uma coisa mais intelectual, além de só ficar vendo vídeo de Minecraft. Um idiota aí xingando pra caramba. Eu, né? Então, ao invés de ser só uma frase, é uma resposta, um sim ou não. Coloca aí, eu já tive um déjà vu ou eu nunca tive um déjà vu. Isso, bota aí sim ou não, certo? Eu já tive ou eu nunca tive. Melhor, por que a pessoa não conta o déjà vu? Não, pode contar também. Pode contar. Então, é melhor. Você vai da pessoa ter vontade Você de contar conta também, né? o seu déjà vu, porque aí vai ser legal, porque a gente lê todos os comentários, galera. Eu acho que vai ser legal da gente de eu ler esse déjà vu aí. Rapidinho, posso falar um déjà vu maneiro? Fala. Eu tive um déjà vu dentro de um sonho. Eu já te contei isso. Que eu sonhava que tinha uma bruxa que me perseguia. A filha da puta me perseguia toda vez. Aí um dia, alguém contou pra mim, na vida real aqui, chegou pra mim e falou assim, pô, caraca, meu irmão, a gente não consegue correr no sonho. Eu falei, pô, eu sonho direto, eu juro, eu sonho umas 15 vezes já com essa vagabunda. Uma bruxa, mas ao longo da minha vida, não tô dizendo que são seguidas, ao longo da minha vida, eu tenho 25 anos. Que essa porra dessa bruxa fica me perseguindo, cara. Ela fica voando assim atrás de mim e eu tento correr na mesma rua, no mesmo lugar, eu não consigo. Aí o maluco falou pra mim, corre que nem cachorro. Assim ó, tu se agarra com a mão no chão e vai puxando com a mão e com o pé tu vai botando força. Aí no sonho, uma vez eu sonhei, eu tava com essa bruxa correndo atrás de mim. Eu juro por tudo que é mais sagrado, cara. Eu lembrei dessa porra dentro do sonho. E eu não fugi da filha da puta, eu nunca mais sonhei com ela. Conseguido, meu Deus. Eu nunca mais sonhei com ela, cara. Tipo, olha que louco. Eu tive um déjà vu dentro do sonho, cara. Tipo, um bagulho muito louco, cara. Cara, olha só. Pra você ter uma noção, a gente usa acho que é 1%, né? 10, né? 10%. Não, acho que é 1, não era? Sabe quanto é que é, bom? É 1 ou 10? Sério, O quê? velho? É 10%. A gente usa 10% do nosso cérebro. No máximo, 10%. Vagabundo No máximo. tá indo pra lua. 10%. Nego tá indo pra lua. Nego tá dividindo um átomo aí que falou que não era capaz. Pra Marte, né? Em 2023 Isso aí, tem uma entendeu? empresa lá que Com diz que a gente vai em Marte. 10% do nosso cérebro. E eu tive uma ideia muito melhor. Que eu ia falar o seguinte. A gente usa 10% do nosso cérebro. Por que não pode existir vida extraterrestre que use pelo menos 30% e faça muito mais do que a gente? Viaje em outros planetas e coisa assim. Então esse era o tema que eu acho legal. Esse é um tema legal também. Esse é um tema legal. Vida alienígena e tem filme sobre isso. Esse é um tema que logo depois que a gente terminar de falar, a gente vai ter que ficar aqui consolando o Adriano, falar pra ele, não, você pode ir lá naquele corredor escuro, porque ele vai estar com medo embaixo da coberta. Eu tenho medo de espírito, fantasma, eu tenho medo. ET. Eu tenho medo de ET. Olha só, eu não galera. tenho medo de altura, eu não tenho medo de nada, mas isso aí eu tenho medo. Ó, é o seguinte, esse é o nosso primeiro podcast e assim, a gente quer abrir esse podcast aqui pra vocês darem um nome pra ele. A gente quer um nome legal. Eu não quero que termine em cast, não tem nada de cast, né? Esse é o primeiro podcast, deem nomes maneiros, pode ser o que vocês quiserem, mas tem que ser legal.
que a gente vai escolher e a vida inteira aí a gente vai agradecer essa pessoa que deixar o nome, dê o nome maneiro, porque se você não der, se a gente não, olha só, se a gente não achar nos comentários o nome maneiro, a gente vai inventar a parada nossa, a gente queria que esse viesse de vocês, então manda aqui na descrição o nome do podcast que vocês querem ver, se vocês gostaram, por favor, a gente precisa muito dos comentários de vocês, temas, manda os temas aí embaixo. O que vocês acharam? O que vocês acham que pode melhorar? Como vocês querem fazer? Convidados, a gente sempre quer trazer um convidado no podcast. Manda aí quem vocês querem que a gente traga convidado. A gente quer interação total com vocês. O podcast vai ser semanal e a gente precisa de tema, a gente precisa de nome do podcast, tudo isso. Então comentem à vontade que a gente vai sempre ler. A gente lê todos os comentários. Não importa, pode ter 1 milhão de comentários, eu vou ler todos. Vai demorar um pouco, mas vou ler todos. E não esqueçam de mandar aí o nome do podcast e o que vocês acharam, é muito importante. A opinião de vocês é muito, muito importante. Eu falei no Twitter e no Facebook essa semana sobre podcast, todo mundo foi a favor e a gente gosta muito de fazer, então esse foi o nosso primeiro, eu espero que vocês tenham gostado. Então, segue a gente no Twitter. Segue no Twitter, se inscreva no nosso canal. Se inscreve no canal, clica no joinha e tudo mais, esse negócio aí. Muito obrigado, Mão, Adriano, estaremos aqui toda semana fazendo. A gente vamos fazer toda semana? Opa, estaremos aí. Adriano? Claro, pô, vamos fazer. Então demorou. Muito obrigado, galera. Até amanhã tem mais vídeo. Valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.